buscar dinheiro dos nossos impostos para uma coisa que eu acho que é absolutamente desnecessária. O que esta agência irá fazer é algum lobby junto destas agências, nada mais, porque se Portugal quiser promover o turismo no estrangeiro, mostra fotografias de uma belíssima praia, da Serra de Sintra ou da Serra da Estrela, e as pessoas acham o país bonito e vêm cá passar férias. Outra coisa é falar sobre factos, sobre realidade, e aí estamos a falar sobre a realidade de dados concretos sobre a economia, sobre o Orçamento de Estado, sobre programas de estabilidade e crescimento que ainda há de vir aí, e essas agências é isso que veem. Portanto, se o déficit do Orçamento de Estado do ano passado, o déficit das contas públicas do ano passado, perdão, foi 9,3, esta agência não vai junto, esta agência de comunicação não vai junto às agências de rating e dizer, olha, vocês estão errados, são 3,9, os números estão ao contrário. E eles vão dizer, se calhar tem razão, pois obviamente que isto não vai acontecer, não é? Portanto, estas agências são altamente profissionalizadas, muitas delas têm portugueses a trabalhar para elas, são agências que pedem informação a pessoas que trabalham em Portugal nas mais diversas áreas, na economia, na política, etc., que lhes prestam informação e é baseado nessa informação, com os olhos postos sobre dados económicos, que eles pronunciam. Portanto, não adianta uma agência de comunicação ir tentar passar uma imagem daquilo que não é real. Eu peço desculpa, estava aqui com um espirro quase a sair e por isso é que houve este interregno, peço desculpa. De qualquer modo, não se pode negar que há um manto de suspeita sobre algumas das intenções, nomeadamente, por exemplo, das agências de rating. E eu lembro que o jornal destaca isso. A própria, aliás, citando o El País, os serviços secretos espanhóis estão neste momento a investigar o papel de alguns investidores e meios de comunicação social nas pressões especulativas que têm afetado, portanto, a dívida pública espanhola. E há quem pense que depois desta ofensiva mediática até de José Sócrates e de Teixeira dos Santos, que tem se desdobrado em entrevistas a grandes meios de comunicação de referência internacionais, o que é certo é que, por exemplo, a Moody's, uma agência de rating, reconheceu Portugal e até a sua dívida pública nacional já não eram comparáveis à Grécia. Portanto, há aqui um terreno que pode mudar só pelo uso deste valor que é a comunicação. Sim, é correto. Acho que aí a estratégia do governo esteve bem, se bem que, muito sinceramente, Portugal é um país com pouca expressão e com pouca força ao nível internacional. E duvido muito que tenha sido só por esta ação do nosso governo que algo de facto aconteceu e que as pessoas acalmaram nestes mercados internacionais, nomeadamente para a avaliação das agências de rating. Provavelmente isto passou sim por pressão política e bem também, ao nível da União Europeia, provavelmente pelo Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, provavelmente por uma chanceler alemã, por um Presidente francês, Sarkozy, eventualmente poderá ter passado por aí. Poderão ter feito alguns telefonemas, poderão ter dito, inclusive, tal como já o fizeram em relação à Grécia, se algo correr mal, nós damos a mão a Portugal. As coisas não são exatamente assim. Aí o Comissário Almunia, no dia 3 de fevereiro, de facto, teve mal e as declarações deles foram um bocadinho tempestosas e provocaram toda esta agitação. Mas aliás, uma tempestade que afetou muito o seu país, de origem em Espanha, não é? Exatamente, afetou muito o seu país, portanto, e os próprios espanhóis viram logo a terreno dizer, bom, isto de facto prejudica-nos imenso, isto não é rigorosamente assim, não é verdade, e não é de facto a Grécia está numa situação bastante pior, Portugal e Espanha. E muito bem, a Espanha também, de facto, lançou uma investigação, porque, obviamente, nestas coisas há sempre um aproveitamento enorme de especuladores financeiros que ganham muito dinheiro à conta destas situações, destas notícias, como é óbvio. À custa de grandes perdas, neste caso, da Bolsa, quer a portuguesa, quer a espanhola, e depois, por arrastamento, as europeias, foram todas abaixo logo a seguir à Almunia a falar, não é? Exatamente, mas aquilo que conta verdadeiramente e volto a frisar, é as contas, o déficit das contas públicas, é o Orçamento de Estado, por exemplo, de 2010, que dá a imagem perante o estrangeiro, portanto, e perante estas agências de rating que nos avaliam, e não só, e também a banca internacional que nos empresta dinheiro à nossa economia, obviamente. É a imagem do Orçamento de Estado, é a imagem do Programa de Estabilidade e Crescimento que vai dizer se Portugal é um país de risco ou não para os investidores e se vale a pena investir em Portugal, se vale a pena criar empresas em Portugal. Isso é que é verdadeiramente importante. O que me está a dizer é que essas agências são pouco vulneráveis a manobras de relações públicas, é isso? Estas agências, com certeza que são um pouco vulneráveis a isso, mas muito pouco, exatamente pela minha intervenção inicial, sim, ou seja, são dados concretos, são factos concretos sobre dados económicos sobre os quais estas agências trabalham. E Portugal, a realidade é esta, é que antes das eleições legislativas, há 5 meses atrás, andámos a falar de um déficit de contas públicas de 5, qualquer coisa por cento, quando toda a gente já sabia que era muito mais.
Depois falou-se num déficit de 8%. Foi-se para reuniões com o CDS e com o PSD, portanto com um déficit de 8,3%. E de repente, passado poucos dias, ficámos a saber que tínhamos um déficit de 9,3% e que se prevê que em 2010 seja de 8,3%. Eu aposto consigo que se estivermos daqui a um ano, vamos ver qual é o déficit das contas públicas e será 7, qualquer coisa ou muito menos. Ou seja, na minha opinião, já tive a oportunidade de dizer isto publicamente, o Governo inflacionou e muito as contas de 2009 para culpar a crise internacional por esta situação, precisamente para pouco ou nada fazendo em 2010, o déficit vir por aí abaixo e dizerem, bom, nós fizemos um grande trabalho e baixámos muito o déficit das contas públicas. José Bordão, provavelmente, se isso acontecer, convidá-lo-emos para uma troca de impressões daqui a um ano, mais ou menos. É todo o gosto, aposto que é isso que vai acontecer e pode tomar nota que vai ver que é exatamente isso que vai acontecer. Só para terminar, é normal governos terem este tipo de contratos com agências de comunicação e de relações públicas para melhorar a sua imagem junto dos seus alvos? Olha, não é muito normal este tipo de contratos. O que é normal, sim, é de facto exercer-se lobbies e pressões ao nível político. Na sombra, portanto. Na sombra. E as embaixadas funcionam muito nesta base. Isso é que eu acho que é muito eficaz. E mais eficaz que tudo, obviamente, é endireitar as contas públicas, é de facto tomar medidas difíceis que o Governo não está disponível para tomar, que nesta altura CDS e PSD também assobiam para o ar e olham para o lado e aprovam o Orçamento de Estado porque não querem eleições antecipadas nesta altura do campeonato. E aqui vamos nós, alegres e contentes e felizes, a caminho do abismo, porque de facto há medidas muito difíceis para tomar e nem o Governo está disposto a tomá-las, nem a oposição está disposta a dar a mão ao Governo. É também para as tomar, nomeadamente aumento de impostos, que vai ser absolutamente necessário, nomeadamente corte na despesa pública, a começar pelos salários de funcionários públicos, também onde estão incluídos a classe política, gestores de empresas públicas, etc., por aí fora, legislação de trabalho mais flexível, enfim, podíamos estar aqui a tarde a falar de várias medidas que poderiam ser tomadas e que é absolutamente necessário serem tomadas e que, infelizmente, nem Governo nem oposição estão para aí virados. Muito bem, agradeço a disponibilidade do politólogo José Bordão por falar connosco esta tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, obrigado. O politólogo aqui também a comentar esta notícia do Jornal I, que dá conta do Governo ter posto em marcha uma ofensiva a nível da comunicação para mudar a imagem de Portugal nos mercados financeiros internacionais. O Governo estará, segundo o IA, a negociar um contrato com uma agência de comunicação e relações públicas internacional para, no fundo, dar uma imagem